Olha, falando ainda sobre as negociações, os canais de negociações formais entre o governo brasileiro e o americano seguem fechados. Os norte-americanos sinalizaram ao governo Lula que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização do presidente Donald Trump, o que não aconteceu. Integrantes do Palácio do Planalto dizem ter a informação de que o caso está na Casa Branca e sem previsão de uma resposta do governo dos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo brasileiro usou a reunião da Organização Mundial do Comércio para criticar as tarifas impostas por Trump e ganhou o apoio de cerca de 40 governos, incluindo Rússia, Índia, China, da União Europeia e do Canadá, Carla. Diego, como eu falei, né? Agora a sensação que eu senti aqui em Brasília é bem essa mesmo, de que dia 1º de agosto se aproxima e o Trump deve implementar as tarifas justamente por essa dificuldade que o governo brasileiro está encontrando de fazer essas tratativas de negociação. Aí tem uma outra via paralela, né, que não só a comitiva de senadores, que o vice-presidente Geraldo Alckmin está coordenando aí a partir do comitê de crise que foi instalado em relação a isso, que é uma pressão via empresariado, né? Então, pensar que os setores, os principais setores afetados, podem se unir e buscar nos seus pares norte-americanos saídas, portas, né? Brechas para que eles consigam fazer pressão nos políticos americanos e no presidente Donald Trump, mostrando o impacto dessas negociações. Agora, a gente está no momento ativa, né? Enquanto não chegar o dia 1º de agosto e não ficar valendo, aí uma fonte falou uma frase que é boa, falou assim, a gente vive sobre expectativas e isso gera muita especulação. E especulação para a economia é sempre muito ruim, né? E eu queria chamar a atenção também para uma outra linha aqui que eu acho que é muito importante em tudo isso, que a gente está tentando também avançar, mas a Polícia Federal abriu uma investigação, né, aqui no Brasil, para apurar aí possibilidade de manipulação de mercados financeiros, né? O Jornal Nacional deu uma reportagem na semana passada mostrando aí compra e venda de dólares suspeitas, a AGU pediu essa investigação e a Polícia Federal está investigando isso. O Trump ele tem uma ofensiva nesse momento contra o Brasil, mas o Brasil é um dos países que o Trump tem criado essas tarifas, né? No nosso caso, o que chama a atenção é que ele usou essa cortina política por trás. Mas, evidentemente, que os interesses comerciais e há interesses econômicos por trás disso. Então, eu acho que a gente tem no governo brasileiro. O governo brasileiro está num momento em que ele está vendo que há muitas dificuldades, fica sem resposta, começa a acreditar que o dia 1º de agosto vai vir com as tarifas em implantação, e mais tenta fazer o possível. Então, vai numa frente a comitiva dos políticos brasileiros tentando negociar, uma outra frente bastante importante, que é o empresariado, que são os setores atingidos, e aí o vice-presidente Geraldo Alckmin está organizando isso também, para que esses setores possam aí, de alguma forma, pressionar, pelo menos, Diego, para a abertura diálogo, que é o que ainda não está acontecendo. Então, como eu disse, a gente tem um pouco mais de uma semana, o Trump anunciou isso dia 9 de julho, e os diálogos para uma eventual negociação, eles não estão acontecendo, e por isso o sentimento no momento é de que vai ser difícil as tarifas não serem implementadas. Mas vamos ver, porque também no histórico do Trump aí, muito, né, ele já recuou e muito ele chuta para cima para poder negociar. Então, vamos ver se ele vai primeiro implementar para depois negociar, enfim. É um xadrez difícil aí que a gente está no meio do jogo. Vamos acompanhar. 1º de agosto está logo aí, semana que vem.